Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos de volta para a gente continuar nosso estudo sobre o catecismo, né? Mesmo que lentamente, mas é importante a gente continuar. E nós nos reunimos sempre na presença da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso último encontro, nós finalizamos a primeira sessão dessa parte que nós estamos estudando. Então, nós finalizamos falando sobre a diversidade litúrgica, né? As diferenças na celebração do Santo Mistério, e agora entrando na segunda sessão da parte que fala sobre liturgia e sacramentos, nós vamos falar especificamente sobre os 7 sacramentos da Igreja Católica, né? E falando sobre os sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, os sacramentos medicinais, o sacramento da unção dos enfermos e do perdão, da reconciliação, e finalizando com os sacramentos do serviço, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Então, o catecismo começa falando para nós, aí vocês podem acompanhar no parágrafo 1212, que pelos sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, são lançados os fundamentos de toda a nossa vida cristã. Então nós vamos seguir essa sequência, né, proposta pelo catecismo, começando pelo sacramento do batismo. E é importante a gente lembrar o seguinte, que cada um dos 7 sacramentos serão estudados a partir de alguns pontos fundamentais. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a nomenclatura, né? Por que o sacramento X é chamado de sacramento X? Qual é a fundamentação do nome? Depois, o embasamento bíblico na Bíblia, né? Da onde que surge aquele sacramento. Lembrando que sacramento é uma realidade neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento. Todos eles, como nós vimos e enfatizamos, todos eles foram instituídos propriamente, pessoalmente por Cristo ou por delegação, né? Por delegação de competência, né? Jesus teria outorgado, como é o caso do sacramento da unção dos enfermos, né? Que é instituído pelos apóstolos, né? Sob a orientação de Jesus. O sacramento da Eucaristia, um sacramento instituído pelo próprio Jesus, o sacramento do batismo, o sacramento do perdão e assim por diante. Então, nós vamos ver na Bíblia, né, quais foram os elementos ao longo da história bíblica que levaram a Igreja a considerar essa determinada ação um sacramento. E também nós vamos falar sobre a mistagogia, né? O que é a mistagogia? Como que o sacramento é celebrado, como que se celebra, quais são as partes, né, da celebração de cada um deles, de cada um dos sacramentos. E também nós vamos falar sobre a graça de cada um deles, o que cada sacramento realiza em nós, quem celebra aquele determinado sacramento e quem é que pode receber este ou aquele sacramento. Então, esses pontos serão, né, analisados em cada um deles. Primeiramente, né, o catecismo já falou sobre isso para nós já comentamos a definição de sacramento, um sinal sensível, eficaz da graça de Deus, né? Sinal sensível, né, que nós captamos pelos nossos 5 sentidos, o tato, a audição, a visão e assim por diante. Então, começando, sacramento do batismo, página 340, 1214, o nome do sacramento. Então, ele é chamado, né, esse sacramento batismo, ele tem esse nome baseado na sua ação central, que é o mergulho na água, né, o baptizem. O baptizem significa mergulhar, submergir. Então, o sacramento do batismo, ele recebe esse nome derivado dessa palavra do grego, né, que significa mergulhar. Baptizem significa mergulhar, imergir, né, e assim por diante. Outro nome também que é dado para o sacramento do batismo é banho da regeneração ou
da renovação no Espírito Santo, está aí no parágrafo 1215. É a vida nova a partir do batismo. Também, no parágrafo 1216, esse banho regenerador, ele é chamado de iluminação. O batismo, né, nos faz portador da luz de Cristo, que é a luz do mundo. Então, esses nomes, né, e outros que a gente costuma encontrar por aí, identificam sempre essa mesma ação, mergulho, né? E isso tem tudo a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. Então, quando nós falamos dos sinais, né, que identificam o sacramento do batismo, ele está intimamente ligado com a morte de Jesus, a sua descida à mansão dos mortos e a sua ressurreição, né, quando ele sobe aos céus. Então, esse movimento, ele é repetido na imersão, no mergulho, né? Por isso que desde a origem da igreja se fez, né, o batismo por imersão. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, né? A questão de batismo por aspersão, por imersão, por infusão, né? Que a Igreja Católica admite todas essas possibilidades. Na economia da salvação, parágrafo 1217, né, assim, as prefigurações do batismo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Como eu disse, o sacramento é uma realidade do Novo Testamento, mas ele tem a sua fundamentação, a sua raiz no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós temos algumas passagens que são inclusive mencionadas no momento em que o ministro abençoa a água, que ele fala da passagem do Mar Vermelho, ele fala da transposição do Rio Jordão, nesse sentido, né, de passar pela água e deixar para trás a vida velha, deixar o pecado, deixar a escravidão. Então, diz assim, parágrafo 1217, na liturgia da noite pascal, que esse ano, infelizmente, nós não teremos como participar, né, quando, no momento da bênção da água batismal, né, quando o sacerdote mergulha o círio pascal para abençoar a água que será utilizada na celebração do batismo, que normalmente se celebra na noite da vigília, né, a igreja faz memória dos grandes momentos, né, que retratam essa realidade, a passagem pela água. Então ele diz assim, o começo da oração é muito bonito, diz assim, ó Deus, que pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. E assim vai, né? Desde a origem do mundo, quando fala no capítulo 1, versículo 1 do Gênesis, né, a presença do Espírito de Deus sobre as águas para, né, santificar as águas que posteriormente seriam, né, o elemento, se tornaria o elemento fundamental do batismo. A igreja também viu na Arca de Noé, né, uma prefiguração da salvação pelo batismo. Então, diante, né, do dilúvio, a arca, né, conduzindo a família de Noé, atravessa aquela tempestade, atravessa aquele momento e restaura a vida, né, aos membros da família de Noé. E assim por diante, né? A travessia do Mar Vermelho, como eu já mencionei, é um elemento muito fundamental, né? Muito visível, muito perceptível do sinal do sacramento do batismo. E também a travessia do Jordão para a tomada de Jericó, deixa para trás também o deserto, deixa para trás o pecado, deixa para trás a escravidão. E o batismo tem essa configuração de deixar para trás a vida velha e nos conduzir à vida nova, né? O batismo de Cristo, né, é importante a gente salientar. O batismo que Jesus recebe de João não era um batismo sacramental, não era um sacramento como hoje nós entendemos, né, como a igreja nos ensina. Era, assim por assim dizer, um rito de admissão a um grupo, né? Então, João pregava um batismo de penitência, de apagar os pecados, né? Mas não um batismo que
enxertasse a pessoa, né, em Deus, no seu Filho Jesus. Então, o batismo de Jesus, ele é uma pré-figuração do sacramento do batismo, mas ainda não é um sacramento, não é um sacramento. Então diz assim, todas as parágrafo 1223, todas as pré-figurações da antiga aliança encontram a sua realização em Cristo. Parágrafo 1224, nosso Senhor submeteu-se voluntariamente ao batismo de João, destinado aos pecadores, para cumprir a justiça. E o catecismo vai falar, né, mais adiante, que esse mergulho de Jesus na água santifica a água, por isso a água torna-se o elemento essencial, o elemento fundamental, base do sacramento. Não existe sacramento do batismo sem água, né? Não existe, tá bom? O batismo, parágrafo 1226, o batismo na igreja. A partir do dia de Pentecostes, a igreja celebrou e administrou o santo batismo. Com efeito, Pedro declara à multidão, né, impressionada com a sua pregação. O que aconteceu? No momento do Pentecostes, Pedro toma a palavra, vai ao centro da cidade de Jerusalém e ali ele faz uma pregação, né, meteórica. E quando ele termina a pregação, muitos, né, se aproximam dele para perguntar: como é que eu faço para pertencer a esse grupo? Ele, né, vai dizer: arrependei-vos, sejam batizados e depois recebereis o Espírito Santo. Então, o batismo, né, era desde o princípio ponto de entrada para o convívio na doutrina do Cristo. E, finalmente, né, no início, os batizados eram normalmente de pessoas adultas, né, e por isso, quando a gente for falar sobre as modalidades de batismo, nós vamos falar disso aí. Rapidamente, página 344, falando sobre a mistagogia, né, assim, como que é celebrado o sacramento do batismo. Então, ele vai falar para nós, né, a partir do parágrafo 1234, que a celebração do batismo se inicia com a apresentação do sinal da cruz. O ministro, né, o sacerdote, ele traça sobre a testa do batizando o sinal da cruz. É como se estivesse apresentando, né, para a pessoa que recebe o batismo o sinal da nossa redenção. Proclamação da palavra, que é fundamental, presença em todo o sacramento. A passagem pelo rito da água, que é fundamental. Disse agora há pouco, repito, não existe batismo sem água, né? E o Código de Direito Canônico ele é categórico, ele fala água natural. Não, as borbulhas, né, do líquido da champanhe não serve, né? Assim, um líquido caríssimo, né, qualquer que seja ele, não, é água pura, natural, tá bom? Então, esse é o rito essencial. E depois os ritos complementares. A unção com o óleo no peito, daquele que é batizado, o óleo do batismo, o óleo do catecúmeno, né? A unção com o óleo da crisma na testa, após o recebimento do batismo, tá? Antes de receber a água, a renúncia, né? Fazer as promessas batismais, renunciar ao demônio, renunciar ao mundo e manifestar a nossa fé. Creio em Deus, creio em Jesus, creio na Santíssima Trindade. Então, e finalmente, né, a bênção solene após a oração do Pai Nosso, porque aquele que é batizado torna-se filho de Deus, portanto passa a fazer parte da família, pode rezar junto o Pai Nosso. Leiam esses parágrafos, né, que falam inicialmente do sacramento do batismo, para a gente poder, e se tiver dúvida, entra lá no meu WhatsApp, manda pergunta, a gente vai conversar, tá bom? Um abraço, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.